Ordem dos Advogados de Portugal e atuante na área de imigração, nacionalidade portuguesa e planejamento fiscal para os estudantes. Sinal de que vai ter bastante coisa interessante aí, né? Professor Sappavini, professora Aline, bem-vindos. Olá, Ricardo, tudo bem? Consegui agora entrar na sala? Maravilha. E, por gentileza, né, nos conta essa novidade, que é o planejamento tributário português e as regras matrizes de incidências da norma Isso. tributária portuguesa. Eu já posso iniciar, eu acredito que o doutor Sappavini ainda não conseguiu entrar, não conseguiu ingressar na sala, mas posso iniciar mesmo? Entrou agora, doutor Sappavini. Maravilha. Boa tarde, Sappavini. Já tinha te qualificado aqui, nem tinha vindo que você tinha entrado. Desculpa, mas bem-vindo. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Fiquem à vontade, Aline e Sappavini, né, para começar. Ok. Ô, Aline, doutora Aline, permita-me usar o Estatuto do Idoso aqui do Brasil e iniciar Fique à vontade. a nossa fala. É um tema que eu gosto muito, a regra matriz de incidência tributária. Parte tudo dessa regra matriz de incidência, um direito que todo mundo participa, que todo mundo paga. E, no meu entender, só perde para o direito constitucional, porque é a carta que rege tudo, então o direito tributário só perde para o direito constitucional. E o tema escolhido, a regra matriz de incidência, é a base de tudo, desde a organização política da sociedade brasileira quanto portuguesa, é a base de tudo. E aqui eu inicio, com a permissão de todos, dizendo dessa organização política. Aqui no Brasil, é uma república federativa, que tem a União, os estados e os municípios. Até onde eu pude estudar, só tem essa autonomia dos municípios, só tem aqui no Brasil também. Confesso também que estudei poucos países que têm essa federação com os municípios também tendo autonomia. E a regra matriz de incidência, que é essa regra de comportamento, essa norma de conduta, é uma norma doutrinária, viu, doutor Aline? Viu, doutor Ricardo? É uma norma doutrinária pensada e criada pelo doutor Paulo de Barros Carvalho, o mestre da PUC São Paulo. Ele pensou nessa regra matriz, dizendo como que se deve compor todos os tributos. Então, todos os tributos têm uma norma. Essa norma ele chamou de regra matriz de incidência. Então, todo tributo tem que trazer uma hipótese. Aí, nessa hipótese, ele aponta o critério material, critério espacial, critério temporal. E todo tributo que traz essa hipótese também traz uma consequência. Qual é a consequência? Aí ele diz os aspectos da consequência, que é o critério pessoal, sujeito ativo, os entes tributantes, sujeito passivo, contribuinte e o responsável. E o critério quantitativo, dizer qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Então, essa regra matriz de incidência nada mais é que essa composição dos tributos. Aí, doutora Aline, já vou te passar a palavra, perguntando o seguinte: como se dá a composição da regra matriz de incidência em Portugal? Aqui em Portugal, também falando do âmbito político, né, também é uma república, né, parlamentarista, diferencial do Brasil. Falando sobre a divisão mesmo, propriamente política de Portugal, um país muito menor do que o Brasil, né, para vocês terem uma ideia, Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. Então, a gente tem uma divisão um pouco diferenciada, a gente tem o que a gente chama de distritos, que seria o equivalente aos estados no Brasil. E aí, após os distritos, a gente teria os conselhos, que seria a figura dos estados, né? E, em seguida, a gente tem o que a gente chama de freguesias, que seria o equivalente aos bairros, né? E quando a gente pensa em competência para legislar em matéria fiscal, tributária em Portugal, a gente tem a figura do governo central, seria o governo equivalente ao governo federal,
e os municípios com as taxas. Então, assim, é um modelo muito mais simplificado, né? Lógico, comparando com o Brasil, existe uma complexidade, tendo visto o número da população, tamanho territorial. Então, a gente tem um sistema muito mais simplificado, né? Com impostos mais direcionados. Mas, basicamente, seria essa a divisão básica, assim, a diferença que eu visualizo entre os dois institutos. Perfeito. E Já, desculpa. Eu volto a palavra. Não, era só complementando. Assim, existem a gente vai entrar, né, propriamente nos impostos, mas existem impostos específicos que existe uma equivalência própria com o Brasil, mas mais à frente a gente vai entrar, mas eu já passo a bola, doutor, para você continuar, e aí a gente vai seguindo. Primeira pergunta, antes de passar a bola para o Sappavini, né, para o professor Sappavini, existe alguma legislação especial para a fixação da regra matriz de incidência ou é uma lei ordinária comum em Portugal, ao contrário do Brasil, que é a lei complementar, professora Aline? Olha, a gente tem a LGT, né, que é a Lei Geral de Tributos, né, seria o nosso código tributário, né, e fora da LGT, a gente tem a Receita Federal aqui seria o equivalente à autoridade tributária, a gente chama de finanças. E as finanças, ela emite normas internas e regula toda essa fiscalização, enfim, designação de impostos, então, seria basicamente essa organização, mas a gente tem a LGT, que tem as diretrizes principais em relação a questões tributárias no país. Professor Sappavini. Perfeito. Quais são, doutora Aline, aqui no Brasil, os impostos, nós temos, desculpa, deixa eu dar um passo atrás, regredir. Nós temos aqui o conceito de tributo. Tributo é um gênero que comporta 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Vamos ater apenas aos impostos. Os impostos aqui no Brasil são 15 impostos previstos na Constituição, no artigo 153 e no artigo 156. Nós temos apenas 15 impostos. Então, nós temos competência da União, competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e são 15 impostos, sendo 9 da União, 3 dos estados e 3 dos municípios. Desses 9 impostos da União, eu vou excluir o imposto sobre grandes fortunas. Não tem a competência, mas não tem a regulamentação. Vou excluir também o imposto de guerra, o imposto extraordinário, conhecido como imposto de guerra. Graças a Deus, o Brasil não está envolvido com guerra externa, graças a Deus, então esse imposto também não é cobrado. Nós temos também a figura do imposto residual, e se surgir uma atividade econômica nova, pode criar esse tributo. Também não surgiu nenhuma atividade econômica nova nos últimos 50 anos. E, por fim, nós temos o imposto sobre exportação. Ele está desonerado. A Constituição não permite mais exportar imposto. Então, veja bem, dos 15 impostos que nós temos previstos na nossa Constituição, cobra mesmo 11. 4 ou não foram criados ou estão exonerados. Como é que funciona aí em Portugal, os impostos federais? Aqui em Portugal, a gente tem 7 principais impostos, né? A gente tem o IRS, que seria o equivalente ao imposto sobre rendimentos no Brasil, o imposto de renda no Brasil. A gente tem o IRC, que é aplicado a pessoas jurídicas, né, que são relacionadas ao lucros auferidos pelas empresas. A gente tem o IMI, que são impostos sobre patrimônios, imóveis. A gente também tem o que seria o IPVA, que é o IUC, né, que é o Imposto Único de Circulação, e o IVA, que é a grande estrela, né, o principal imposto aqui em Portugal, que tem a maior arrecadação, é aquele imposto que realmente há uma dedicação, né, uma fiscalização maior do governo português, e ele incide, né, sobre bens, serviços, mercadorias, tem 23%, né, mas existem algumas situações de isenções que a gente pode tratar um pouco mais à frente. Mas seriam esses os principais impostos. Existem outros que são menos utilizados, né, como imposto de selo,
que é mais aplicado em serviços de cartório, documentos, que tem uma utilização um pouco menor, mas seriam esses os principais impostos aqui em Portugal. O IVA, ele equivale ao ICMS aqui no Brasil? O IVA? E ele abrange, pegando um gancho na sua excelente pergunta, professor, gostaria de saber também se ele já está abrangendo como regra matriz outras hipóteses de incidências, como serviços, etc., já que trata-se de um tema tão em voga hoje no Brasil que é possível reforma tributária. Excelente pergunta. Sim, o IVA também ele é aplicado a serviços, né, inclusive a pessoa que exerce uma atividade autônoma aqui em Portugal, né, um empreendedor individual, ele tem que fazer o recolhimento do IVA, né, você repassa esse valor para o contratante, para a pessoa que você está prestando o serviço, e sim, é aplicado sim em serviços também aqui em Portugal. Doutora Aline, a organização aí, aqui a gente chama de união, aí equivale a qual? A competência? A União, a gente chama seria o governo nacional, o governo central, né? A gente não vai, o governo federal, porque não existe a figura da federação como a gente tem no Brasil, mas seria esse, o governo central, principal. E o equivalente aos estados aí, seria o quê? E os conselhos. Os conselhos. E os municípios? É porque, assim, municípios seria o equivalente aos conselhos, assim, a figura que a gente chama são os conselhos, e a competência seria exatamente disso, os conselhos dos municípios, que seria mais voltado para as taxas, né? São mais a matéria relacionada à aplicação de taxas no país. Então, a regra matriz, perdoe-me, professor, a regra matriz é igual? Poder de polícia, serviço público? Sim, é semelhante. Um pouco menos complexo, não existe toda essa divisão que a gente tem no Brasil, mas sim, é dessa forma, é semelhante. Aí, no que diz respeito aos impostos, é o governo nacional que tem a competência para legislar, arrecadar e fiscalizar. Exatamente. Como eu falei, né, a gente tem a figura da autoridade tributária aduaneira, ela que é responsável exatamente para apresentação de declarações, né? Existem declarações que têm obrigação trimestral, outras que são anual, a fiscalização, processos em âmbito fiscal, assim, o controle de fronteiras, né? Tudo isso é responsabilidade da autoridade tributária aduaneira. Ela que é vinculada ao Ministério, né? Próprio, mas assim, a autoridade tributária é aquele órgão que você diretamente, né? Está junto ao cidadão para esse controle, tanto de apresentação de declarações, como do recolhimento de impostos. A gente tem a figura aqui em Portugal, um documento importantíssimo, chamado NIF. O NIF é o número de identificação fiscal, que seria o equivalente ao CPF no Brasil. Todo cidadão, obrigatoriamente, em Portugal, ele tem que ter esse NIF, e esse número é exatamente que individualiza, né, e você verifica quais seriam os impostos que seriam devidos. Através do sistema, né, você tem acesso a um sistema, ali você pode fazer a apresentação de declarações, emissão de recibos verdes, que seriam os recibos dos autônomos, né, o pessoal que trabalha de forma individual, recolhimento de impostos. É um modelo bem simplificado, mas que é muito próximo do cidadão, onde ele pode diretamente apresentar e recolher os impostos devidos. Perfeito. E esses conselhos, que equivalem aqui aos nossos estados, eles têm competência legislativa também? Sim, porque, na verdade, como eu falei, é um pouco menos complexo, né? Matérias relacionadas a impostos propriamente dita, né? É de competência do governo central, a Assembleia da República, né, que vai enviar as propostas e todo o processo, né, que a lei deve caminhar para ser aprovada, mas, assim, temas menos complexos, como taxas, são atribuídas exatamente aos municípios, né, que seria a figura dos municípios aqui em Portugal. Mas a competência principal dos impostos é do governo central. Perfeito. E o princípio também aí é o da legalidade? Todo tributo tem que ser instituído por lei? Exatamente. É um princípio importantíssimo, assim como no Brasil também existe essa aplicação. Aqui em Portugal, assim, diferente do Brasil, se a gente for analisar a pirâmide de Kelsen, né, que a gente tem a Constituição, as leis complementares, aqui, após a Constituição, né, que está no topo, a gente tem a figura das normas da União Europeia, né, a gente tem uma influência direta, tudo que
que as diretrizes, né, que são apresentadas pela União Europeia devem ser seguidas pelos países membros, então Portugal também observa, então não existe só uma interferência interna, mas sim externa também em relação às leis em matéria fiscal no país. Perfeito. E é um diferencial. Então, Portugal, se precisar de majorar a alíquota tributária, ele precisa observar essa norma da União Europeia. Exatamente. Ele concedeu um benefício ou isenção da mesma forma. Exatamente. Porque isso interfere diretamente na livre circulação, né? Então, assim, tudo isso deve ser observado para que se mantenha um equilíbrio, né, entre todos os países membros que compõem a União Europeia. Perfeito. Então, um cidadão francês, ele pode ir para Portugal, que ele não vai ser surpreendido, ele já vai sabendo, se ele conhecer a legislação tributária da organização europeia, é a mesma que ele vai pagar em Portugal. Não vai ser surpreendido. Assim, para você ser considerado, né, você possuir o domicílio fiscal em Portugal, mesmo sendo da União Europeia, existem alguns procedimentos relacionados à imigração, mesmo você sendo integrante da União Europeia, após 183 dias que você mantém o domicílio aqui em Portugal, você é considerado residente fiscal e aí você assume obrigações tributárias, né, de pagamentos de impostos e outras questões. Perfeito. Você disse aí sobre a LRS, que é o imposto, né? É imposto individual, seria imposto de renda individual, é isso mesmo? Sim, é o IRS, exatamente. Eu te pergunto, qual é a alíquota? E qual é a alíquota desse imposto de pessoa física? Seria um caso existem vários escalões, né? Assim, vai de acordo com os rendimentos, né? E aí qual seria a alíquota máxima? Qual seria a máxima? Olha, a alíquota máxima hoje está em 25%, se não me engano, né? Mas é como eu falei, ela é variável e vai de acordo com os rendimentos que são apresentados, né? Mas uma mas aplicação do seria o princípio básico. da capacidade contributiva, né, doutora Aline? Exatamente. Isso é extremamente considerado aqui em Portugal, exatamente pela própria situação política do país, né? Hoje é um governo socialista, então há realmente uma prevalência, né, em se analisar mesmo a questão da capacidade tributiva, né? Aí, no caso, então, a alíquota máxima de 25% para pessoa física e para pessoa jurídica. Olha, eu não tenho percentual da pessoa jurídica, eu vou ficar devendo essa informação, professor. Aqui no Brasil... Mas da mesma forma como eu falei, existem escalões, isso é variável, entendeu? Certo. A alíquota da pessoa jurídica aqui no Brasil ela é de 15%. E é fácil de gravar, porque é muitos anos que é essa mesma alíquota aí. E da pessoa física também nós temos um escalonamento, onde a alíquota mínima é de 7,5% e a alíquota máxima é de 27,5%. Então, fazendo uma comparação agora, nós temos uma alíquota aqui no Brasil de 27,5% e em Portugal uma alíquota de 25%. Não é tão distante assim uma da outra, não é isso? Sim. E aí a carga tributária aí, ao vosso sentir? É alta, é razoável? É alta, eu considero alta, né? A gente percebe que realmente, e existe uma fiscalização bem presente, né, em relação a medidas para evitar sonegações, né? Mas eu vejo como uma tributação alta. Assim, não há complexidade, como eu repito, do Brasil, mas eu considero realmente uma carga alta de tributação. Então, pegando um gancho agora na fala da doutora Aline, uma pergunta breve. Você acredita, doutora Aline, que essa eficiência tributária de Portugal deriva da maior simplificação legislativa peculiar das regras de matrizes daí? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a simplificação, ela facilita muito até a própria compreensão da população, né, de entender as suas obrigações, torna mais próximo, né, do cidadão. Eu acho que essa simplificação, ela facilita muito e assim, dificulta um pouco, né, a sonegação. Eu acho que, eu percebo que a simplificação, e eu espero que realmente seja um caminho que o Brasil siga, né, nesse sentido, porque a simplificação, ela ajuda bastante para que o contribuinte, ele entenda, né, o papel de cada um dos impostos e faça o devido recolhimento, com certeza. Perfeito. Doutora Aline, então eu posso concluir aqui que o problema nosso
Não é a carga tributária, é a complexidade. Eu acho. É um dos fatores, né, doutor, assim, mas eu acho que a complexidade, né, e a própria carga também, porque quanto maior o valor, as pessoas acabam que fogem, né, a sonegação aumenta, existe essa questão que influencia. Mas eu acho que a complexidade do sistema brasileiro, de fato, dificulta bastante. Eu não quero fugir ao nosso tema, não, mas faço a pergunta. Isso tem a ver com cultura? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque eu percebo que há uma grande movimentação nos períodos, né, que são abertos para apresentação. Por exemplo, no IRS, existe uma campanha maciça do governo, assim, de todos os meios de comunicação. Eu vejo que as pessoas realmente se preocupam, pelo menos as pessoas, né, que de alguma forma são empreendedoras, existe uma preocupação em buscar a figura do contabilista, né? Eu vejo realmente uma aproximação da população exatamente nesses períodos, e eu acho que isso viabiliza, né? Eu acho que isso facilita muito a população a entender os impostos, entender os prazos que devem ser observados, né? E, e eu acho que isso é um diferencial aqui em Portugal. Perfeito. Voltando aqui para o direito tributário, né? A conversa aí de cultura foge do nosso tema. Mas a OCDE, que é a Organização de Cooperativo de Desenvolvimento Econômico, na escala, o Brasil não está nem entre os 10, salvo engano, ou ele é o 11º, ou é o 10º na carga tributária. A carga tributária da França é maior, da Alemanha é maior, da Dinamarca é maior. Então, o problema que eu vejo, desculpa aí que eu estou fugindo um pouquinho do tema, não é na carga tributária, é no retorno que o Estado não oferece dos tributos pagos. Então, veja, a gente... eu quis comparar o Brasil com a França, eu quis comparar o Brasil com a Dinamarca. Não quis comparar, não, porque a carga tributária é maior, mas, em compensação, lá tem sido... A gente não ouve falar de violência, a gente não ouve falar de falta de educação, de escola para ninguém, de tratamento, de hospitais para ninguém. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ouve falar muito na questão da falta de segurança. É verdade. Por quê? Porque aqui nós temos um exemplo, pode criticar à vontade, mas nós temos um exemplo de educação pública, que é o SUS. Não está funcionando, está cheio de falha, precisa melhorar. Mas aqui, qualquer um que precisar de um tratamento médico vai ao SUS, e ele vai receber não só o tratamento, e vai receber também o medicamento. Até onde eu pesquisei, todos os demais países na Europa, alguns têm, mas tem que pagar uma taxa. Aqui no Brasil, ninguém paga taxa. Aqui em Portugal, o sistema de saúde é no modelo de coparticipação, né? Alguns serviços existe, de fato, 100% de gratuidade, e outros, realmente, o usuário ele pode ter que arcar com algum percentual referente ao serviço, né? Eu acho que tem sido eficiente nas oportunidades que eu tive de utilizar o sistema público aqui em Portugal. Foi muito bem atendida. Eu acho que quando a população ela consegue visualizar a conversão do tributo que é pago em serviços públicos de qualidade, isso facilita muito. Eu acho que, de fato, doutor, é perfeito sua colocação nesse sentido. Eu acho que no Brasil há uma carência mesmo e realmente investimentos, a gente vê, de fato, os tributos sendo aplicados em favor da população. Falando em segurança aqui em Portugal, a minha experiência é muito positiva, é um país seguro, né, um país que... Eu moro na cidade do Porto, eu tenho tranquilidade de andar com meu telemóvel, né, que é o celular aqui, sem ter medo de assalto. Raramente acontece casos de assalto, furto é um pouco mais comum, mas assalto é muito raro acontecer. Eu acho que existe realmente uma cultura, né, é algo que é entranhado, assim, eu acho que desde os primórdios menores na escola, aquele sentimento de civilidade, isso tudo acaba colaborando, né, ainda mais quando a população verifica que, de fato, os impostos estão sendo aplicados em benefício próprio, né, seja investimentos em saúde, em educação. O que eu posso dizer é que Portugal não é perfeito em todos os aspectos, né, hoje, como moradora, eu consigo vislumbrar algumas ausências, né, mas, assim, no geral, é muito positivo, né, a população, ela se sente atendida, né, em vários aspectos sociais. Eu coaduno com a sua fala. Eu estive em Portugal também algumas vezes,
A primeira vez que eu fui, eu fiquei na área portuária, na área turística. Então, fui a Coimbra, fui a Lisboa, na Praça do Comércio. Então, uma maravilha. A segunda vez que eu fui, eu já fui para o subúrbio. Eu já fui para um concelho. Eu já fui lá para um distrito. Então, eu fui para uma cidade chamada Penafiel. Penafiel. A segurança já não era mais como na área turística. Assim como é no Brasil. Se você for para Ipanema e ficar na área turística, não tem problema algum. Agora, se você for para... Eu falo no Rio de Janeiro aqui, porque... Mas aqui em Cachoeiro mesmo, aqui no nossa cidade aqui, se você ficar aqui na área turística, pouco problema. Mas se você se afastar, dependendo do lugar que você vá, é recomendável não ir. Então, nós estamos nessa equivalência aí. Eu percebo, assim, essa diferença, por exemplo, Lisboa, né, na capital, né? Lisboa é uma cidade que eu confesso que eu já não me sinto 100% segura, né? Pelo tamanho, né, pelo número de visitantes, a grande população, já no Porto, eu acho que ainda há esse sentimento de segurança, assim. Pelo menos eu, como moradora, me sinto, assim, dessa forma, né? Aí, doutora... Mas... Desculpa, doutora. Não, gente, isso tudo vem por uma questão que é cultural mesmo, né, que infelizmente a desigualdade social existe em todo mundo, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, é ponto pacífico, né, que esse anfitrião vê, que os impostos e os tributos em Portugal retornam mais para o contribuinte, isso vem para o meu lado de procurador de município, né, que eu enxergo esses dois lados da moeda, como advogado liberal e como procurador de município, eu vivencio esses problemas no meu day by day profissional. No entanto, né, pedindo para a gente retornar mais intrinsecamente ao tema, um assunto que eu queria abordar com o doutor Arini, né? Nós sabemos, doutor Arini, que nós temos um problema aqui no Brasil, que é a questão do tributo contribuição. Nossa regra matriz de incidência das contribuições, e a gente vive falando em simplificação, 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 que é ponto pacífico, né, que é um tema super importante. Entretanto, a gente tem uma regra matriz de incidência tributária da contribuição extremamente aberta, o que gera uma possibilidade de você usar a contribuição, que seria um fim mais extrafiscal do que fiscal, para fazer receita. É o que acontece, especialmente por parte da União. Isso existe em Portugal? Você pode explicar se tem alguma variação, se tem alguma diferença fundamental? No geral, eu acho os impostos bem direcionados, bem específicos. Agora, o imposto de selo, eu acho um imposto bem abrangente. Assim, eu vejo que ele tem um macro maior de possibilidades, e eu acho que seria mais ou menos essa questão, né, da contribuição no Brasil. É um imposto que realmente... explique o que é o imposto de selo, que eu desconheço. É exatamente isso, ele pode ser aplicado em tantas situações, assim, eu posso listar algumas, mas exatamente por isso, porém pode caber em vários... É um imposto muito antigo, né, assim, um imposto antigo, acho que até tem uma questão histórica relacionada à aplicação desse imposto, mas são impostos relacionados a serviços de cartório, também pode ser aplicado em transferências de valores internacionais, é um imposto que tem uma aplicação, assim, tão abrangente, sabe? Que a regra matriz aberta, como as nossas contribuições aqui. Exatamente, né? Eu acho que seria o exemplo mais próximo do que a gente tem no Brasil. Os outros impostos, eu vejo um direcionamento mais direto, como eu falei, uma aplicação mais específica. Agora, o imposto de selo, eu acho que ele se enquadraria exatamente nessa questão que o doutor está levantando, entendeu? Porque ele tem uma abrangência bem ampla em relação à sua aplicação. Doutora, no seu sentir, no dia a dia, o cidadão, a sociedade portuguesa reclama da carga tributária? Igual a gente reclama aqui no Brasil? Sempre, né? A gente sempre... Eles entendem que realmente é muito alta, né, que existe um controle, uma fiscalização bem próxima, como eu falei, assim, as finanças, a atividade, e eles têm controles, né, então eu sempre sinto que há uma reclamação, né,
mas eu vejo que, de fato, há uma boa vontade maior em apresentar as declarações, e quando não são apresentadas, as finanças normalmente chamam para si, né? Existe a possibilidade, existe todo um processo, né? A pessoa tem a oportunidade de retificar as declarações, mas eu vejo que há um acompanhamento das finanças muito próximo do cidadão em relação à apresentação das declarações. Uma questão que eu queria levantar em relação aos benefícios fiscais. Portugal passou por períodos muito difíceis, né, entre os anos de 2018, 2017, 2018, e aí a figura dos benefícios fiscais era exatamente para atrair investimento, trazer profissionais altamente qualificados, pensionistas. Então, para você ver que a questão fiscal também ela é utilizada aqui em Portugal para, enfim, aquecer a economia, e hoje a gente tem a figura do residente não habitual, que é aquele profissional que quer permanecer em Portugal e também manter rendimentos fora do país, então ele, observando, né, os critérios que são exigidos para a apresentação da declaração e você ser considerado residente não habitual, você vai ter uma redução na carga tributária e talvez até isenções em rendimentos vindos do exterior. Então, a figura do residente não habitual existem vários tipos de benefícios fiscais aqui em Portugal, mas esse eu entendo como um dos mais relevantes, principalmente para os estrangeiros. E existem prazos, se você perde o prazo, você não apresenta, depois você não consegue. Então, é um alerta que eu deixo para as pessoas que talvez tenham interesse de residir aqui em Portugal, ficar bem atento, porque é um benefício muito interessante, principalmente para quem ainda mantém rendimentos no Brasil e em outros países. Então, doutora, querer fugir do Brasil para pagar menos imposto em Portugal não faz muito sentido, não, né? A sociedade A gente reclama tem também. acordos, né, de bitributação, né, que existe nessa possibilidade de você conseguir apresentar na sua declaração em Portugal, talvez valores que já foram recolhidos no Brasil, mas sim, existe a possibilidade de você conseguir benefícios e reduções no valor da sua carga tributária aqui em Portugal. Não, mas eu digo o seguinte, mudar-se do Brasil, porque o Brasil tem uma carga tributária muito alta, mudar do Brasil para Portugal, vai continuar pagando a carga tributária parecida. Sim, mas aí existem outros fatores, né? Assim, não é só a questão da carga, como o doutor falou, é de fato você pagar os impostos e você vê o retorno desses impostos, né? Uma coisa é você pagar e você não receber, outra coisa é você pagar e você, de fato, receber a contrapartida do Estado, né, em relação aos impostos. Mas eu Eu acho que complemento. também... Mas eu complemento. No sentido, doutora, a sociedade reconhece o retorno desse tributo pago em serviço público? A sociedade reconhece ou reclama também? Sempre reclama, né, no geral, assim, mas eu entendo que há, sim, eu vou falar a minha visão como imigrante, né, porque além de eu atuar, eu também sou imigrante aqui. Eu me sinto, sim, pelo menos nos serviços públicos que eu tenho acesso, eu me sinto satisfeita, eu acho que eu estou sendo atendida de formas até melhores até que serviços privados. Já tive a oportunidade de ter acesso a serviços privados e comparando com o público, eu acho que atendeu às vezes até melhor em alguns sentidos. Mas, claro, a população no geral sempre vai... E não há uma uniformidade, né, doutor? A gente sabe que existem cidades que talvez com uma demanda menor pode ter um serviço de qualidade e outras não, então nunca vai ser homogêneo. Mas, no geral, eu sinto que a população ela, sim, se encontra satisfeita com alguns serviços, mas sempre vai haver motivos para reclamar. Isso aí não tem como fugir. Doutora, porque a reclamação faz parte da natureza humana. Não é? Não é mesmo? E a gente procura, assim, agora também, parafraseando Jean-Paul Sartre, nós temos sempre que arrumar alguém para pôr a culpa. E a culpa é sempre do governo. Portugal é um dos países que é destino, né, para muitos brasileiros, né? Muita gente hoje tem migrado para Portugal e se vende muito a ideia de saúde plenamente eficiente, de educação, de qualidade. De fato, né, a gente encontra isso em muitas instituições, mas em outras não. Como eu falo assim, não existe uniformidade. Como existem bons professores, existem ruins, existem boas direções e outras não, mas no geral, assim, o sentimento que eu sinto da população, assim, é que sim, são serviços de qualidade, assim, você vai colocar a sua criança numa escola pública e ela vai ser... E existem até a questão, muitas crianças já saem aqui com um segundo idioma, com um terceiro, coisas que no Brasil a gente tem que estar, né, enfim, pagando muito mais para a criança sair com uma educação de qualidade completa. No geral, eu acho que eu sinto isso, assim, da população. Perfeito. Doutor Ricardo, como é que nós estamos de tempo aí, companheiro?
Temos de tempo remanescente 17 minutos e 40 segundos, né? 17 minutos? Você vê como é que o tema é instigante, né? A gente desenvolveu, já falou tanta coisa em tão pouco tempo. Professor Aline, e o seu ICU, o equivalente ao IPVA de vocês? Isso. E o seu ICU? É o IUC. IUC, escrevi certo. Ele incide sobre embarcações de luxo, leiam-se iates e jatos e aviões, essas coisas? Na verdade, ele é um imposto aplicado a automóveis, né? A informação que a gente são aplicados para automóveis, mas para embarcações existe um imposto próprio. Eu confesso que não é da minha expertise, eu nunca atuei com esse tipo de imposto propriamente, mas o IUC são para circulação, são para automóveis, são aplicados exatamente porque, veja bem, na proposta que está indo, né, agora para tramitação no Congresso Nacional, que eles fecharam, né, toda uma proposta de emenda constitucional, pinçaram algumas propostas da reforma tributária que tramitava no Senado, que é objeto da minha próxima pergunta, mas antes, terminando, resolveram colocar o pagamento de IPVA para jatos e iates. Mas só que tem o risco de uma confusão aí. Esses bens são considerados imóveis por força de legislação. Sim. Corre o risco de haver um bis in idem chancelado pela reforma constitucional, o que não é o que a gente quer, a simplificação. Entendeu? Isso é só guisa de curiosidade, ainda me falta um aprofundamento, eu estou lendo muito a respeito, mas ainda não fechei questão acerca disso. Tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. Né? Eu tenho lido algumas a proposta propriamente eu não tive a oportunidade de ler, mas eu tenho verificado, a gente falou sobre a questão da complexidade, eu acho que o principal, essa reforma, ela não tem observado isso, o que a gente, né, o pessoal que atua diretamente, é o que a gente mais, né, simplificação, e eu acho que na proposta ela não tem observado exatamente isso, assim, em vez de você simplificar, você vai causar casos de bis in idem, então, assim, acaba atrapalhando ainda mais, o que já é complexo, né? Eu acho que faltou um pouco dessa questão na proposta. E não só para o ramo do direito tributário, mas para todo o direito no Brasil, isso é um problema, porque, no fundo, resvala na segurança jurídica. Sim. Que é um dos grandes problemas, eu que praticamente hoje só advogo para CNPJ, né? Seja da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, seja os 3, 4 empresários que eu assessoro, você vê muito medo, especialmente quando o cara lida com o contrato internacional com insegurança jurídica, né? Mas isso nem vem tanto, né, assim ao tema, mas se aplica também a questão do direito tributário, né? E você vê, não é uma toada que está sendo legal. E também a outra pergunta que eu ia fazer para a doutora, né? Uma coisa que foi pinçada do Senado e que deve passar, caso essa reforma tributária passe, é a questão do imposto seletivo. Ele teria a mesma matriz do IVA, só que ele seria o que a galera chama no populacho de imposto do pecado. Por exemplo, o meu não tão nobre hábito de tomar uma cervejinha, de às vezes degustar um charuto, um palheiro, cigarro de palha, né? A tributação dele vai ter uma carga pesada que não sofreria o princípio do não confisco em virtude do custo que ele traz para a máquina estatal, especialmente saúde. Né? Há alguma regra de matriz de incidência disso em Portugal? Imposto do pecado? Já sim, existem produtos que têm uma tributação bem pesada aqui em Portugal, inclusive, assim, levando para o dia a dia mesmo, assim, você percebe que há, em certos produtos, uma redução de teor de açúcar, de sal, é uma normativa da própria União Europeia, a gente vê que produtos que não observam, né,
esses percentuais que são aconselhados, né, enfim, pelas normativas, eles têm impostos altos, exatamente para incentivar a população a não consumir esses produtos. Aqui, isso já é uma realidade aqui, a gente, no dia a dia, a gente já percebe, mas eu acredito que a ideia, não só no Brasil, mas em Portugal, é ampliar cada vez mais, né, incentivar um certo... é como se fosse reeducar a população a evitar esses certos produtos através da majoração, né, desses impostos. Então, é uma realidade aqui em Portugal. Eu percebo no dia a dia, no consumo de certos produtos, aqueles que não observam esses critérios, né, de teor de açúcar, de sal, e com impostos mais caros, assim, isso é uma realidade aqui em Portugal também. E olha a maluquice do cálcio tributário brasileiro, né? Já passando a bola para o professor Sapavini, todo mundo sabe do know-how capixaba na área de doces, né? Por causa da fábrica Garoto, que hoje pertence à Nestlé, né? E o professor Sapavini vai poder narrar esse caso, né? Mas por um planejamento tributário, transformaram um bombom extremamente saboroso, né? Que é o Serenata de Amor, em um wafer, mudando simplesmente a embalagem dele por fora. Quando a senhora regressar ao Brasil, vai ver que agora a embalagem parece um saquinho, uma embalagem horrorosa, feia, né? Para diminuir a carga tributária, sem que necessariamente fosse feito pela fábrica da Garoto um processo de pesquisa para produtos mais saudáveis, né? E aí, passando a bola para o professor Sapavini, né, que faz uns 2, 3 minutos aí que está mais ouvindo, né, a gente falar da necessidade também dessa seletividade para trabalho da busca da extrafiscalidade da saúde do brasileiro. Então, mas a seletividade... A seletividade ela já está prevista na Constituição. O IPI ele deverá ser seletivo em função da essencialidade do produto, e o ICMS ele obrigatoriamente será seletivo em razão da essencialidade da mercadoria. Então, essa seletividade ela é salutar, ela é bem-vinda, porque, sim, há coisas mais essenciais que as outras. Por exemplo, o frango congelado, a alíquota 0. Arma de fogo, a alíquota máxima. Cigarro, a alíquota do IPI é 330%. Qual que é mais importante para a sociedade? O frango congelado, proteína, ou o cigarro? Então, essa seletividade ela tem sim de existir. Agora, veja, retornando à cultura. Quem utiliza, quem fuma, às vezes não come carne de frango. Ele vai reclamar da alíquota do cigarro. Ele vai reclamar. Não tem como agradar todo mundo. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento de criticar, nós vamos ficar sempre igual um cachorro correndo atrás do rabo, vamos ficar patinando e não vamos sair dessa mesmice. E eu tenho a sensação... faz todo sentido. Tributa a norma de rejeição social, né? Vamos ser realistas, né? Justamente. Aqui em Portugal é bem comum também algumas políticas sociais relacionadas ao IVA, né, a cobrança em certos produtos. Assim, por exemplo, a gente vivenciou agora reflexos, né, da guerra, né, então a gente vê de vez em quando o governo faz a isenção e redução de certos produtos em relação ao IVA, e a população aproveita mesmo. Você vê que há um direcionamento, por exemplo, recentemente agora a gente teve a redução do IVA em relação a vegetais, a frutas, e não, então a população acaba que, né, aproveita esse período para consumir mais. Então, a gente vê que existe também essa figura, né, de incentivar, de moldar até o comportamento da população na utilização de certos produtos com essa redução, principalmente do IVA aqui em Portugal. Mas eu fiquei muito satisfeito, doutora Aline, de saber que em Portugal, assim como no Brasil, a tributação é regida pelo princípio da legalidade. Sim. Se está na lei, se você concorda com a lei ou não, isso é outra coisa, isso é questão política e da sociedade portuguesa. Se a gente concorda ou não, é outro papo. Mas se existe a lei regulando, tá ótimo, porque a gente não pode ser surpreendido. Nós temos uma lei aqui com base na doutrina, nós temos uma lei aqui com base no primeiro-ministro, nós temos uma lei aqui com base por analogia. Então,
eu fiquei muito satisfeito de saber que a regra matriz de incidência de Portugal também respeita o princípio da legalidade. Falando nisso, precedentes, né? Sistema de precedentes, né? Você já falou, professora Aline, da questão das diretrizes da União Europeia, que se assemelham muito, quase a uma lei complementar, né? Sim. E também, mas ela não se subsume às fontes do direito de maneira geral. Como fica aí a questão da fixação ou da interferência na regra matriz por meio do contencioso judicial? É bem mais tranquilo graças a essa simplificação? Ou, às vezes, você vê contencioso tributário que interfere, decisões, jurisprudência, etc.? Aqui em Portugal, eu vejo muita utilização da arbitragem, né? Assim, se utiliza muito da arbitragem aqui em Portugal. Mas, claro, né? Assim, existem precedentes e eles são considerados. Mas eu vejo muito que o contencioso, eles tentam mitigar, tentam diminuir, de fato, assim. Tudo que é possível resolver através do Tribunal Arbitral aqui em Portugal, em matéria de direito fiscal, é se utilizado, tanto que até é elogiado, assim, muitos reconhecem realmente esse papel da autoridade tributária em Portugal nesse sentido. Mas sim, existem decisões, inclusive de cima para baixo, né, do próprio tribunal, relacionadas à União Europeia, decisões que isso é passado para todos os países que compõem, né, os Estados-membros, né, mas eu vejo que Portugal tenta evitar ao máximo o contencioso, tentando se utilizar da via arbitral. Que coisa fantástica. Ontem, inclusive, né, fazendo uma inconfidência aqui, meu motivo de faltar à cerimônia de inauguração do Congresso do Uso Brasileiro foi um prazo processual penal tributário. Eu criando um monte de teses e tal. Quando eu fui estudar o Código Penal e fui estudar uma súmula vinculante, por isso que isso me veio na cabeça agora, eu fui ver que o tributo que eu achava que estaria definitivamente constituído, né, em 2016, na verdade, estava constituído desde 2011. E o promotor ofereceu denúncia agora, ele naturalmente não é preparado para lidar com a questão tributária, e junto com o oferecimento da denúncia vem uma prescrição em abstrato. Quer dizer, todo o aparato da máquina estatal movido, o cliente me pagando e eu, por uma ação dessa que envolveu uma cifra considerável, eu não vou cobrar barato, para nada. A gente arrumando testemunho, igual uns doidos e tal, eu falei, peraí, deixa eu tentar achar no eDocs aqui o processo disso, graças à tecnologia, né? O fato gerador já estava constituído desde 2011. Uma coisa que poderia ter sido resolvida de forma tão mais simples, né? Com toda certeza. E eu achei isso fantástico você nos trazer essa experiência portuguesa, porque essa experiência lusa mostra uma evolução e uma consciência tributária de respeito às regras de matriz, indo na toada do que muito bem fala o professor Sappavini, né, e que se encontra com a minha teoria de flexibilização. As pessoas praticam evasão porque gostam, a sua grande maioria, elas gostariam de seguir as leis, mas no manicômio tributário que a gente vive, misturado com o excesso de litigância que nós estamos vivendo, né, e me entristece muito saber que a reforma tributária ainda não está caminhando aqui no Brasil para essa toada. Professora, agora para você, professora Aline, perdão. Não, a gente pensar que se ela for aprovada da forma como ela está sendo apresentada, mais 30 anos para a gente lidar com isso, porque é o mínimo, né, que uma lei dessa pode ficar em... Enfim, eu acho que é desanimador em alguns aspectos, doutor, não vou mentir que é essa a ideia que eu tenho em relação a essa proposta. Se Deus quiser, eu vou estar aposentado tomando um vinho aí no Porto. Me dá o luxo de 2 verões por ano. Será um prazer encontrá-la aqui, doutor. Professor Sappavini, 3 minutos, considerações finais. Rapaz, eu tenho que dizer que eu tenho um grande amigo aí em Portugal também, que é o André Araújo. Nós participamos da campanha da OAB aqui em 2015, e é um camarada que eu tenho uma estima muito grande por ele. Eu quero agradecer o convite que a mim foi
formalizado. Quero agradecer também que eu pude ter o prazer de conhecer a doutora Aline. Prazer também, Ricardo, de te rever. Quantos anos que a gente... De pé à ordem. Por perto aqui. E eu gostaria de encerrar minha participação com um poema de Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa. Debaixo do sol, rapaz, não existe ninguém nem próximo a Fernando Pessoa, na minha opinião modesta. Nem próximo a Fernando Pessoa nasceu alguém, ou tem alguém, já teve alguém debaixo do sol, como dizia já o Eclesiástico. Mas o poema que eu gosto muito dele diz que todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia sem dar por isso cartas de amores ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas, porque, afinal, somente as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. O grande Fernando Pessoa. Maravilha. Muito obrigado. Professora Aline, 1 minuto e 40 restando, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer conhecer, assim, ter essa oportunidade, né, de conhecer os doutores, a gente se aprofundar um pouco mais sobre temas que é de interesse, seja para quem está no Brasil, para quem está em Portugal, essa troca é muito importante em todas as áreas, não só no direito fiscal, no direito tributário. Eu queria reforçar algo que é a minha principal preocupação, que é a questão do planejamento tributário. Eu sei que tem muitos estudantes aqui acompanhando a gente, muita gente que tem intenção de estudar em Portugal, ou de exercer advocacia, e como é importante fazer parte do planejamento da imigração, a questão do planejamento fiscal. Muitas pessoas só deixam para se preocupar quando chega no país, e acabam até deixando de se beneficiar de benefícios fiscais, porque perderam prazo, e às vezes deixa coisa no Brasil, e enfim. Então, eu acho muito importante para quem tem esse interesse, talvez, de ter Portugal como um novo lar, né? Eu sei que tem muitas pessoas, muitos estudantes vêm fazer mestrado, doutorado aqui em Portugal ou qualquer outro país. Tem em conta mesmo a importância do planejamento fiscal. Eu acho que essa é a minha palavra final para vocês. Restando 30 segundos, só me resta agradecer e subscrever a palavra dos dois. É um prazer enorme agradecer a Damásio, a CAIS, a OAB, aos patrocinadores, dizer que nós estamos à disposição de todos e parabenizar incondicionalmente a todos por essa palestra extremamente proveitosa. Aprendi demais com vocês e sou muito grato. Seminário Luz Brasileiro, às ordens.